Olá, povo amado de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Comunidade Boquim. E olha, já quero convidar você a ir comentando, compartilhando, deixando o seu pedido de oração, porque todos os pedidos que você deixa aqui é levado para a intercessão lá na chácara da comunidade. E hoje nós temos a alegria, a grande graça de ter aqui conosco um grande homem de Deus, aquele que participou e é um dos fundadores da Comunidade Boquim. Ele também que é radialista, pregador do Evangelho, um homem cheio da graça de Deus, que tem uma grande história para contar, mas também que é muito humilde e simples. Talvez hoje a gente consiga arrancar coisas muito, muito profundas desse coração, né? Quero agradecer você que está aqui com a gente. Compartilha para mais pessoas, curte, comenta. Isso é muito importante para que mais pessoas consigam também desfrutar dessa graça que é esse podcast. Tudo isso daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Olá, Alcemir, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, eu não sei qual horário que vai chegar em casa, né? Mas e todos o nosso carinho, também o Carlos, toda a nossa equipe da Comunidade Boquim. É um prazer estar aqui hoje, Fábio. Boa tarde, Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde, gente. A alegria é nossa ter o Alcemir aqui nesse podcast. É verdade. Já fazia uns dias que a gente estava tentando capturar ele, mas a agenda dele meio cheia para daqui para lá, mas hoje deu certo. A agenda é cheia de criança. Cheia de criança, mas é uma agenda, né? A gente que tem filhos sabe como é que é. A gente precisa cuidar dos filhos. Tem que cuidar. A nossa missão maior. Mas, então, é uma alegria poder hoje estar aqui com ele. Podemos desfrutar, né, das maravilhas. Eu conheço o Alcemir desde sempre, né, que a gente conheceu no começo da caminhada, antes da Comunidade Boquim. E a gente foi crescendo junto nessa luta. Estamos aí até hoje, graças a O Carlos era bem novo, ele tinha cabelo e eu também tinha. Que maravilha. E hoje aqui é uma alegria muito grande para mim, porque os dois fundadores, né, aqui participando desse projeto maravilhoso que é a comunidade. Mas hoje a gente está aqui para falar mais do Alcemir, né? Alcemir, hoje você é radialista aqui na Rádio Coração, essa é o seu trabalho, a sua profissão, é isso hoje. Sempre a gente teve aquele desejo, né, por comunicação, amor, principalmente depois que Deus entrou na vida da gente. Inclusive lá no começo, no início, a Comunidade Boquim, acho que foi a primeira oportunidade que a gente teve de entrar no estúdio de rádio, foi com a Comunidade Boquim. E aí depois foi amadurecendo esse amor, esse desejo de falar das coisas de Deus, e aí a nossa diocese, né, foi presenteada por Deus com a rádio, primeiro com a Fundação Terceiro Milênio, que é a mantenedora da Rádio Coração, e eu, quando falava de comunicação, microfone e rádio, eu estava lá no meio, e sobrou para mim. Eu gostei dessa sobra boa. Que maravilha, que maravilha. Mas o Alcemir, a gente trouxe aqui um pessoal aqui também, ele é de Indápolis, é isso? Nasce lá em Indápolis, é? Eu nasci em Dourados, né? Nasceu em Dourados. Mas a família já morava lá em Indápolis. A minha família, do lado da minha mãe, do meu pai, né? Mas, assim, a minha história de geração, de gestação, começou em Ponta Porã. E depois eu nasci aqui em Dourados. E logo depois, ainda bem pequeno, criança, né? Aí a gente foi morar em Indápolis, na cidadezinha de uma placa só. Nós já tivemos alguns aqui de Indápolis. Pode vir alguma coisa boa de Indápolis? Denilson. Pode vir. Sempre vem algo bom. Estava falando em rádio, né? No começo nós alugava rádio. Qual que era a rádio que nós alugava? Tupinambás, antiga Tupinambás. Não existe mais, né? Não. Era... Vocês alugavam um programa Hora da Verdade. Hora da Verdade, imagina. 30 e poucos anos atrás? Mais de 30 anos atrás? Nossa, que bênção. Cara, a gente ficava intercedendo em volta da antena da rádio, e o Alcemir lá, o Daniel. Aí, enquanto estava acontecendo o programa, os outros intercessores intercedendo em volta da antena para poder a intercessão chegar. Para vós chegar onde Maravilha. A verdade para nós nunca foi relativa, né? Porque entrou Deus na nossa vida, a gente descobriu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então,
Você imagina um monte de gente apaixonada por Jesus, mas sem discernimento, né? A gente conhece um pouco assim. Até hoje. A gente vai amadurecendo, né? Pô, Mas dizer assim que são pessoas cheias do discernimento, eu acredito que ainda não. Vamos, quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Mas ô Semir, então começa a sua infância ali em Dápolis. Como é que foi a infância ali, Semir? Bom, eu tinha um apelido bem bacana, né? Meu apelido era Mané Costurado. Mané Costurado. Mané Costurado, porque quando alguém entrava no portãozinho do posto de saúde chorando, já sabia, é o Semir, o Mané Costurado, porque eu ia lá para costurar. Não, pensa no menino travesso, né? Aqueles que sempre fazia muita arte e estava sempre machucando, sempre me ferindo, mas assim, tinha muita energia, né? Muita saúde, muito gosto pela vida desde pequeno. E aí as nossas brincadeiras, que eram bem diferentes das brincadeiras de hoje, né? A gente, até às vezes eu falo para meus filhos, principalmente de João Pedro, que pesar, né? Que vocês não viveram aquela época de ouro que a gente viveu. E aí, como pai, a gente tem que estar tentando mostrar que é bom chutar uma bola, é bom cair de vez em quando, esfolar um joelho, porque a criançada de hoje não tem esfolão no joelho, né? Não tem a tampa do dedão. Nossa, verdade. E a gente teve tudo isso, e não tem do que se arrepender, porque realmente é o que fez a gente olha para trás e a gente vê como que realmente valeu a pena. A gente, às vezes, tem um pouco mais de firmeza a geração nossa, né? A geração um pouco mais antiga, que consegue, às vezes, resistir mais às intempéries da vida, justamente porque já nasceu no meio do sofrimento, da água fria, do balde que você amarrava lá no fundo para poder tomar banho, às vezes caía na cabeça, e assim ia, né? Então, minha infância foi muito boa. Em Dápolis ali foi o lugar que eu cresci, no meio da minha família, eu tinha o cheiro do vô, o cheiro da avó, do pai, da mãe. Esse negócio de família sempre foi muito forte dentro da gente, né? Eu acho que é por isso que até hoje eu sou muito caseiro. Para me tirar dentro de casa não é muito fácil, né? Eu gosto de estar com a família. Eu aprendi isso com a minha casa, né? Com meu pai, minha mãe. Uma família, como você disse, humilde, cheia de limitações, de fragilidades, erros, mas assim, uma família muito unida, né? A gente, mesmo nas dificuldades que a gente teve, às vezes até de relacionamento, pai, mãe, criança, filho, irmãos, a gente nunca ficou longe um do outro. É sempre recomeçando, né? E eu acho que isso é o que faz a diferença na vida das famílias daquela época. Eu acredito que hoje também tem muita gente que passa por momentos difíceis, mas sempre é a família, sempre recomeça. E a igreja, a comunidade também tem que ser assim, né? Que maravilha. Mas aí na sua infância ali, você tinha a igreja era presente, a família gostava de ir na missa e minha mãe, minha mãe sempre foi aquela que se destacou. Minha mãe, até sempre digo que minha mãe, ela é a promotora do meu nascimento por 2 vezes, né? Porque ela me gerou para o mundo, ela me deu a vida e depois me gerou para Deus também. Então, minha mãe, desde Indápolis, né? Eu me entendo por gente, minha mãe estava na missa, às vezes eu ia, criança, ficar lá, ela falava, você não mexe daqui, criança é difícil ficar quieta, né? Sim. Mas ela mantinha a gente ali na igreja, às vezes eu ficava olhando para Jesus lá no altar lá e tinha Jesus crucificado na cruz e ficava pensando, meu Deus, por que todo domingo, toda vez que a gente vem aqui é Jesus, não podia ter Tiradentes, e tá mudando de vez em quando, né? Porque também, porque Tiradentes também foi herói, né? E esse Jesus aí também é herói, mas só ele, então eu não entendia, né? Então a gente foi crescendo assim, minha mãe foi ensinando, incutiu aquela semente do reino de Deus no meu coração. E depois, na minha adolescência, que fui entendendo um pouco mais, foi o que realmente me fez voltar para Deus, foi essa semente que minha mãe, desde toda a minha vida, tanto para mim, meu irmão, minha irmã, né, foi minha mãe que foi puxando à frente, foi indo na igreja. Meu pai sempre respeitou, mas ele era muito na dele. E que depois, no falecimento dele, eu tenho certeza que ele teve uma experiência profunda do amor de Deus também, um pouco antes assim de adquirir um câncer, e Deus foi trabalhando na vida dele. Eu também acredito que por intercessão, pela dedicação da minha mãe, durante uma vida inteira, professando Jesus, acreditando em Jesus, instruindo, falando de Jesus, Deus honrou a minha mãe, acolheu meu pai também, que teve a sua conversão, e a nossa família, aos poucos, também foi tendo essa graça de conhecer a Deus.
Isso é maravilhoso. Mas você também tem muitos irmãos? Como é que é? São poucos? Não, é poucos. Poucos. Eu não tenho minha irmã, que é a mais velha, a Alcilene. Em casa é tudo junção de pai e mãe. Tudo juntando. Tem uma época que os pais mais antigos ou colocavam o nome do filho meio americanizado, Não é? ou de alguém que eles gostavam muito, um cantor, Minha né? casa também é do mesmo jeito. É. Ou junção de pai e mãe. No meu caso, meu pai é Alceu, minha mãe Marlene, então Alcemir. Só mudou o A. O outro irmão falecido, que foi o primeiro, o segundo, Alcimar, também junção. Alcilene, que é minha irmã, também junção do pai. O único que não teve essa junção no nome de pai e mãe foi o meu irmão, ele é o segundo, né? E, na verdade, o terceiro, mas segundo porque o segundo realmente morreu. Aí veio meu irmão, aí meu pai colocou o nome dele, né? Que seria Alceu Júnior. Mas todos ficou com o nome da família. Todos tinham o UAU para poder identificar a família. E depois saí de Indápolis para encontrar minha esposa lá no Panambi, que também é junção de nome de pai e mãe. Eu também, né? Eu sou Fábio, a minha irmã é Francinete e o meu irmão é Franklin. Então todos eles têm o F. Na minha família é assim. Conforme nascia, que santo é hoje? São Carlos. Então, Tá vendo? 12, 13. 13. Cada um é de acordo com o santo do dia. Olha, o pessoal não tinha dó dos nomes antigamente. Hoje a pessoa passa não sei quanto tempo folheando revista e pesquisando na internet um nome bonito, né? É. E naquela época não, acho que... Só que tinha muito isso que o Carlos falou, né? O nome de santo, né? Alguma coisa assim sagrada, porque o pessoal tinha muito respeito, né? As coisas de Deus e com a família também. Embora não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje em relação à palavra de Deus, que é mais pregada, a gente tem acesso à Bíblia que não tinha lá há muitos anos atrás, mas eles tinham aquele temor, né? Aquele respeito, que muitas vezes a gente tem o conhecimento hoje, mas falta-nos, às vezes, aquele temor, aquele respeito pelas coisas sagradas, né? Verdade. E as coisas avisando, né? Vai um lado radical no mal, o pessoal, quem está buscando a Deus está buscando mais, né? Ou quente ou frio. É. O Alcemir, então, daí na infância, ali na Indápolis, e vem para a cidade. Como é que foi essa vida sobre Adorados na adolescência? Como é que foi isso? Conta para nós um pouco. Eu tinha lá meus 11 anos, né? E meu pai trabalhava em Indápolis e o patrão dele montou um mercado aqui. Inclusive o pessoal da igreja, Dona Lourdes Pinheiro, seu Jair Pinheiro. E aí, quando fizeram o mercado aqui, chamou meu pai para Dourados. Aí eu vim para Dourados. Né? Só que eu cheguei aqui na cidade de Dourados, assim, quando você vem do interior, você vem muito cru, assim, muito inocente de tudo, né? E aqui em Dourados que eu fui começar, assim, ter um contato com de malícia, né? Eu fui ter um contato com pessoas, até a amizade que eu fui tendo, não tinha noção. Até que um dia eu entrei no mercado com um rapaz que era meu amiguinho, que eu consegui fazer uma amizade. Entrando lá no mercado e conversa vai, conversa vem, e ele lá comigo, ele entrou numa sessão e enfiou um chocolate e um pacote de bolacha dentro da roupa. E eu, quando vi aquilo, porque assim, meu pai sempre foi muito firme com a gente, né? Inclusive, quando ele ficou doente, que ele passou mal, que ele caiu com câncer, ao invés dele ficar preocupado em dizer assim para nós, olha, me leva para o hospital que eu tô morrendo, a primeira coisa que ele falou, meu irmão que estava com ele, você é seu irmão, vocês não sujam o meu nome, por favor, vocês não sujam o meu nome. Então ele tinha a sensação que ele ia morrer, mas era para a gente manter o nome dele sem sujar a honra. Então a gente aprende isso, né, de berço. E quando eu vi esse coleguinha enfiando assim, me deu um ataque de riso. E aí, tão nervoso? Fiquei nervoso. Eu cheguei no caixa, juntamente com ele, que minha mãe mandou eu comprar, não lembro o que era. Eu fui pagar no caixa e eu ficava tremendo e rindo. E a mulher do caixa, o que está acontecendo? E eu só ria, catei o dinheiro, o troco ali e saí na frente, esqueci do meu coleguinha para trás. E ele veio. Quando ele veio, ei, me deu uma repulsa, assim. Eu peguei como se eu pegasse um nojo dele. Eu não tinha conhecimento, sabe que Deus ama o pecador e detesta o pecado, mas eu não tinha, aprendi a ser assim, meu pai me ensinou o caminho certinho, né, e eu peguei nojo dele, daí eu não queria a amizade dele, né, inclusive hoje, eu conheci agora mais tarde, eu ouvi de novo, ele tá na igreja, então ele tá envolvido, teve a sua experiência com Deus, experiência muito bonita com Deus também, prega a palavra de Deus, mas que maravilha. Você vê como que Deus faz, né, é um resgate que Deus faz com a vida da gente.
Então eu vivi essa experiência quando eu vim para Dourados. Foi um choque de cultura, né? Tão pertinho, mas ali a gente vivia, assim, as portas as janelas eram abertas. Eu já esqueci a bicicleta do meu avô, junto com meu tio no campo. 2 dias depois a gente lembrou que estava lá, foi lá, ela estava no mesmo lugar. Então a vida da gente era assim. Então todo mundo conhecia todo mundo, você podia dormir com a janela aberta. Aí quando a gente teve esse choque de realidade aqui, que a gente foi ver, descobrir a malícia, até os amiguinhos que a gente começou a ter tinha um jeito diferente de viver, de lidar com as coisas, e inclusive esse do mercado. Então foi um choque muito grande, assim. Falei, meu Deus, onde que eu tô, né? Então foi tudo muito difícil. E aí a minha mãe, que já era religiosa, ela teve a experiência com a renovação carismática católica. E daí foi uma coisa que, se ela já tinha aquele temor a Deus, aí ela teve a experiência de realmente virar a chave e ser não só vamos dizer assim, uma pessoa que estava indo na igreja, que cumpria aqueles preceitos, mas ela passou também a sentir a presença de Deus, ter essa experiência com Deus através do movimento da renovação. E me levava, eu sempre fui crescendo, ela me levava, segurava da mão, me levava, andava, saí aqui do Jardim Água Boa, onde a gente morava, próximo ao mercado, e o grupo de oração era na Catedral Imaculada Conceição. Então a gente ia a pé daqui do Água Boa, na antiga W2 até a catedral, terminava o grupo de oração, voltar segurando a mão da minha mãe já de noite e voltar para o grupo de oração. Então eu fui crescendo assim, seguindo mais, olhando mais o Deus que a minha mãe pregava, né? O Jesus que a minha mãe ensinava. Por isso que eu digo que eu nasci 2 vezes por causa da minha mãe. Que maravilha, povo de Deus. Enquanto o Alcimir bebe uma aguinha, aqui do lado tem um QR Code. Esse QR Code serve também para que você possa colaborar com esse momento de oração, colaborar com a comunidade, fazer a sua doação, que é muito importante para que a gente consiga alcançar mais. Você pode ver agora, são equipamentos diferentes, novos. A gente está tentando investir porque a gente quer levar uma qualidade maior. Até porque quando a gente faz as coisas para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. E o nosso melhor até agora é esse. Mas se você puder ajudar, a gente pode melhorar ainda mais. Que maravilha, Alcemir. Então você ia para o grupo de oração de a pé, daqui da W2 até na catedral, junto com a sua mãe. Junto com a minha mãe. Adolescente já, isso. Sim, eu já devia ter uns 12 anos. E aí minha mãe foi fazendo uma amizade também com outras pessoas que, de repente, passavam outras pessoas da mesma rua e passavam onde a minha mãe estava. Aí um grupo de gente subia para a catedral e terminava aquele grupo, voltava a pé também. Que coisa linda. Experimentando Deus. Né? Mas lá no grupo você não gostava muito de ficar ou você gostava? Não, eu ficava com as crianças, só que eu dava muito trabalho para quem cuidava das crianças, inclusive. O finado saudoso Josa, né? Pai do André Luna. E o André Luna, naquela época, antes de ir pro seminário, também aparecia de vez em quando, tocava violão. E eu tava ali no meio da criançada, mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Mas era a sementinha, que a gente pensa que não, aquela pessoa é difícil, aquela pessoa... É uma semente, por isso que tem que estar levando para a igreja, porque é a semente que ali vai ficando. Uma hora vai nascer, uma hora vai germinar. E ali você tava dando trabalho para o pessoal que cuidava das crianças. Dando trabalho, daí até que eu tive a oportunidade de vir a um retiro, que foi o primeiro retiro da minha vida, né? Que até então sabia que tinha a renovação carismática, o grupo de oração, mas não sabia que existia retiros. E aqui na São João Batista teve um primeiro retiro com um pregador chamado João Camelote Filho. Eu era muito novo e participei daquele retiro. Tinha até um gravador de fita naquela época e eu fiquei encarregado. O único jeito de me manter ali era ser encarregado, me deram um trabalho. Você vai ter o seu trabalho, quando ele começar a pregar, você aperta para gravar. Eu falei, isso é comigo, eu gosto dessas coisas, né? Olha aí. E eu ficava apertando para gravar. Quando ele terminava, eu apertava o botão e aí tinha que prestar atenção na pregação. Tinha. Ver se não tava acabando. E ficar olhando a fitinha que tava gravando ali, para virar ela do outro lado. Então, foi entrando no meu coração a palavra e aquele retiro ali, embora eu fosse muito novo, mas me pegou, sabe quando me pegou e eu entrei. Falei, rapaz, que coisa mais linda, que coisa mais fora de sério. E aí eu comecei a levar a sério e inclusive, eu estudava aqui na escola no Rio Mar, depois do Rio Mar, não, antes do Rio Mar, eu estudava ali no Capilé,
E ali no Capilé, pela primeira vez, eu comecei a ser apelidado de padre. Então os guri falavam assim, ô Padreco, porque a experiência que eu tive foi tão marcante para mim que eu comecei a falar de Jesus, falar de Deus. Onde que eu ia, conversava com os guri, eu já falava, é Jesus, que Jesus salva a gente e tal. Não sabia muito o que falava, mas eu não conseguia deixar de falar de Jesus. Então eles começaram a falar, ô Padreco, ó o Padreco. Quando eu chegava, ô Padreco chegou. Então... Aí Já começou a sofrer as primeiras perseguições. Pô, as primeiras perseguições, embora depois eu tenha me afastado, né? E depois fui ter minha experiência já de adolescência para a juventude, que foi meu resgate também com esse mesmo pregador, né? Mas na minha, vamos dizer assim, na minha adolescência, minha primeira experiência foi nesse retiro. Eu comecei a falar de Deus. Quando foi a tua experiência mais forte com ele? Foi no dia 21 de abril de 94. 21 de abril de 1994. Eu até digo no... Fez 30 anos agora. 21 de abril de 94. 30 anos. Só 30 anos. Foi 21 de abril de 94. Eu até dizia para as pessoas, eu esqueço a data do meu aniversário. Não posso esquecer o aniversário da minha esposa, nem de casamento, porque senão dá um BO, né? Mas essa data eu jamais eu esqueci, porque realmente foi a data que marcou a minha vida. Foi dia 21 de abril de 94, que também foi com o João Camilotti. Eu passei o sábado para o domingo, não lembro se foi sábado para o domingo, eu passei numa boate e cheguei na casa da minha tia, a tia Marilza, mãe da Gláucia, porque a minha mãe saiu muito cedo com meu pai, foram para Indápolis, meus avós ainda moravam lá, e eu não tinha onde almoçar, né? Aí minha tia ligou com a Gláucia, falou, vem almoçar aqui. Aí eu fui, só que quando eu cheguei lá, minha prima já não tava só minha tia. E quando eu cheguei na casa dela, na verdade, eu bati palma, não tinha ninguém, falou, me chamaram para almoçar, e não tem ninguém aqui. Quando eu tava saindo, eu tinha um mobiletinho naquela época, e aí minha tia gritou lá da vizinha, epa, para aí. Aí ela me chamou para dentro, esquentou o almoço, eu almocei, aí na hora de ir embora, eu comecei a passar mal. Ela colocou um vídeo e falava sobre as músicas e suas influências. E eu comecei a assistir aquele vídeo muito marcante, evangelizador, e na hora de ir embora, eu comecei a passar mal. A minha tia disse, não vai embora não, porque o seu tio tá chegando. Se o seu tio chegar, ele te leva. Eu falei, não, eu vou embora. Porque eu peguei a mobilete que não funcionava. Não funcionava, não pegava. Eu falei, mas meu Deus, nunca deu problema, né? E não pegava. Falei, não, é para você ficar, fica. Eu falei, então tá bom. Aí fiquei, ele chegou e falou, olha, eu te levo para sua casa, assim, mas antes nós vamos fazer uma oração no monte. O pregador veio aí na catedral, veio aí rezar com a gente, então queria que você fosse junto. Eu falei, poxa vida, agora eu não queria tanto ir embora, mas vou fazer o quê? Eu vou participar, né? E aí minha tia colocou dentro do carro junto com meu tio, me deu até uma blusa, uma camisa dele muito grande. Pra ir no monte. E eu fui no monte e ela começou a falar, olha, Deus faz isso, faz aquilo outro, é tão maravilhoso. Eu falei, bom, eu vou. Quando chegou lá no monte, ela me disse, olha, pessoal, reza aqui, o chão fica fluorescente, fica tudo muito bonito, a gente sente a presença de Deus. Eu falei, vixe Maria, que coisa doida, né? Aí enquanto todo mundo rezava, eu ficava olhando para ver se alguém não estava fazendo alguma coisa. Se tinha algum truque. Foi, para ver se não tinha algum truque. Mas antes mesmo de que o chão pudesse brilhar, coisa parecida, aquilo foi no meu coração, foi. E aí o pregador disse assim, olha, tem um jovem aqui que ele está com manchas no corpo, que realmente eu estava vivendo. Você anda muito preocupado, que você acha que você está até com AIDS. E foi justo no ano de 94, né? Tava aquele o auge e na minha cabeça eu tava e vivia doente com depressão. Inclusive eu tinha falado para minha mãe, esse é o pior ano da minha vida, o ano de 94, meu Deus. Mas meu filho, você queria trabalhar, você trabalha, você queria comprar a sua motinha, você comprou, você queria um videocassete naquela época e você comprou. Eu falei, pois é. Mas eu não sei, mãe, eu não sou feliz. E quando eu vou dormir, eu passo mal, eu me vejo dentro de um caixão, me vejo morto, né? E aí, justamente naqueles dias,
eu tive essa oportunidade de ir nesse monte. E o pregador contou minha vida ali. Várias pessoas rezando, ele falou, você jovem, cadê você que está passando por tudo isso? Vem, toca nessa cruz aqui que está no centro. E tinha uma cruz bem no meio. E aí eu me senti mal, eu senti as pernas trêmulas, né? A Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. E eu estava mergulhado nas trevas, porque só Deus sabia o que eu já estava fazendo, com o que eu já estava me envolvendo, né? Não tinha perdido tudo aquele ensinamento bom de família que eu adquiri na cidadezinha de Indápolis, né? Que eu tinha falado. Eu fui perdendo. E eu que achei algo assim, um choque de realidade tão grande quando vim para Dourados, eu estava mergulhado nas amizades bem, para mim já, minha mente ficou cauterizada, então para mim tanto faz como tanto fez, eu já estava me envolvendo com coisas que realmente acontecem na vida de quem não tem Deus, né? Embora minha mãe fosse uma mulher de Deus, mas eu tinha desejo, vontade, o amor, conhecimento de Deus, como tinha minha mãe, minhas tias, que aos poucos, minha família, por parte da minha mãe, também foi tendo essa experiência com Deus. Inclusive depois, o meu tio Mauro, teve a experiência, hoje é pregador da igreja. Então, e aí, quando ele falou tudo isso, você jovem, toca aqui nessa cruz, eu toquei. Quando eu toquei, eu perdi realmente as forças da perna, eu caí aos pés daquela cruz. Fechei os olhos ali, não tinha força para levantar, e o pessoal rezando e rezando em línguas também. Enquanto mais eles rezavam, mais eu me sentia mal, até que eu apaguei. Subi dali, quando eu acordei, parece que eu estava dormindo, não sei dizer se eu estava dormindo, o que aconteceu comigo. Provavelmente o repouso do Espírito Santo. E quando eu acordei, estava tudo claro, fluorescente, a cruz também estava fluorescente, e eu escutava nitidamente, não só aquela oração em línguas, mas um cântico, um coral celestial, que hoje eu sei, a palavra de Deus diz que há festa no céu por um só pecador que retrocede do seu erro. Ali Jesus estava me ganhando para sempre e não iria me perder mais. Então, Você escutou a festa no céu. Escutei a festa no céu. Foi uma coisa assim extraordinária. E eu lembro que minha tia baixou no chão, colocou um gravetinho na minha mão, assim que eu apertei aquele gravetinho fluorescente. Ela dizia assim, mais do que brilhar na tua mão, agora Deus está fazendo brilhar no teu coração. E meu coração realmente brilhou, entrou em festa. E daquele dia em diante, 21 de abril de 94, eu nunca mais me afastei de Deus. Tem minhas limitações, meus pecados, minhas fragilidades, mas eu sei que ali houve a experiência para a vida toda, para chegar até o fim. E que bom que Deus colocou essas pessoas do seu lado, né? Que nem essa sua tia que você fala, Tia Marilda, esposa do Petelim. Petelim. Nossa, quanta gente boa, né? E também de Indápolis, que maravilha. De Indápolis. E ali a sua tia, a sua mãe também, esse pregador e todas as pessoas que estavam ali intercedendo. Que coragem, né, cara, do pessoal chamar o Alcemir e pôr no meio do monte e falar, vamos agora. Naquela época a gente tinha mais coragem. Mais coragem. Ia pro monte. O monte monte é um lugar de conversa. O monte é poderoso. É interessante que eu não fiz cursinho nenhum, né? Porque o pessoal diz assim, para você clamar o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, tem que passar por um processo de evangelização, ouvir falar sobre os dons espirituais, e eu era cru de tudo. Embora eu tivesse tido aquela experiência que eu havia dito no primeiro retiro, ainda muito criança, comecei a falar de Deus, isso, mas depois me afastei, foi um momento da minha vida, né? De Deus mesmo, de renovação carismática, eu não entendia, só sabia que minha mãe ia me levar para ficar com as crianças, mais experiência, e naquela noite ali foi algo assim que me pegou para sempre. Eu comecei também a rezar em línguas, né? Olhar, são dons espirituais, e a oração em línguas é a primeira porta para os demais dons. É considerado um dos menores porque ele é para sua edificação pessoal, e os demais é para a edificação da Assembleia, né? Embora muitos que não acreditam, é uma realidade. E o movimento da renovação carismática católica, ele não veio para impor um jeito de ser igreja, ele veio para renovar cada um na sua pastoral, cada um no seu movimento, renovar nossa fé, nosso amor, nosso ardor missionário, né? Nossa intimidade com Deus. E é claro que a igreja ela é bonita por causa disso, porque ela vive a unidade na diversidade. E o movimento que eu tive minha experiência foi a renovação carismática católica. Você vê, mais uma vez a gente vê, né? Como marca a data. A data, ela é inesquecível.
não tem. Quando você nasce novo, É muito forte. é muito forte. Não tem dizer assim, porque às vezes a gente fala assim, a gente fica falando, né? Você tem que. Não pode fazer tatuagem, você não pode usar cabelo comprido, você não pode fazer. Quando você recebe essa graça, você não precisa de ninguém falar nada. Uhum. Ninguém. Deus Vai convencendo. O Espírito dá testemunho no seu espírito de que você é uma nova criatura, que você é filho de Deus. Então você mesmo vai dizer, olha, isso não agrada a Deus, é esse jeito que eu estou me vestindo, que eu estou me comportando, está ofendendo a Deus, eu não estou me sentindo bem, e o Espírito Santo vai trabalhando. E você vai abandonando, né? Você vai sentindo Deus mover o seu coração. E não é uma coisa pesada. Quando a pessoa fala, tem que ir para a igreja, tem que deixar de fazer isso, fazer aquilo outro, é uma coisa pesada, porque não nasceu de novo. Não nasceu ainda, não teve a experiência ainda. E é exatamente isso que eu ia falar para você. Tanto que é importante a igreja, ou a comunidade hoje, gerar essas experiências, gerar oportunidade para que as pessoas tenham essa experiência. Isso, os retiros fazem uma grande diferença, né? Sim. A gente vê que os grupos de oração, os movimentos começam a estagnar, não tem um retiro, não tem retiro para casais, não tem um retiro para jovens, e você percebe que as pessoas estão se fechando para o mover de Deus, porque é nesses momentos que Deus começa realmente a trabalhar na vida das pessoas. É simples, né? Quem convence o homem? É a palavra. Já falar. Mas não se tem mais palavra. Não se prega mais. Parece que está tudo. Deixa que o povo faz o que quer. Não é assim. Jesus está aqui para ensinar. Jesus disse. Ele por ensinar a obedecer aquilo que. Falei com você. É uma ordem. Minha palavra é espírito e vida, né? Ela tem a autoridade de entrar, dividir, separar, colocar no lugar, colocar em conformidade, tudo isso, né? Então, E é uma coisa bonita, né, Fábio, que inclusive você falando com o Carlos, aí eu lembrei do que o próprio Papa falou, né, que a igreja ela não é uma instituição filantrópica, só nesse sentido de agir com filantropia, ajudando uma pessoa que está passando fome, ou estendendo a mão para uma pessoa. Isso é essencial. Se a gente olhar na Bíblia, no Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus se levanta contra a injustiça e Ele quer que a gente viva essa partilha, um ajudando o outro. Não é para ninguém passar fome. Deus ama a justiça, a equidade, realmente. Entretanto, toda essa ação de ter um coração generoso, humilde, bondoso, que ajuda, que estende a mão para uma pessoa, isso aí é a partir da experiência. a partir da experiência. É a partir da experiência. O novo nascimento, isso é uma consequência do novo nascimento. Deus entra na tua vida, na tua história, você não consegue mais deixar de se sensibilizar com quem está precisando. Não consegue mais deixar de ser sensível com a pessoa que precisa conhecer a palavra de Deus. Um casal que muitas vezes está se separando porque não tem ninguém para apaziguar. Você sabe que a pessoa que não tem Deus, ela não apazigua nada. Ela é aquele que sempre chega e taca mais lenha na fogueira. Se fosse comigo, eu já tinha feito diferente. Você é muito bobo. E quem é de Deus, não, já chega, já explica, já ensina, já mostra, já coloca a visão de Deus no sentido de que as pessoas muitas vezes elas agem de forma errada, não é porque elas são más, é porque elas não tiveram conhecimento da palavra, elas não tiveram talvez a experiência que você, Fábio, teve, né? Então hoje a gente consegue entender, compreender um pouco mais as pessoas, porque a gente sabe que o que faz realmente a diferença é Deus na vida da pessoa, né? Aquela mulher sabe, bom, meu marido, ele era assim, porque ele não tinha Deus, mas agora que Deus entrou na vida dele, olha como ele é diferente, me trata melhor, trata os filhos melhor, se relaciona melhor com as pessoas, é Deus que vai fazendo, é a experiência de Deus que vai fazendo a gente mudar de vida. A gente não muda de vida, é Deus que vai mudando a vida da gente, né? Olha que maravilha. Então já coloca aí no comentário, você que está aí, não é a gente que muda de vida, mas é Deus que muda a nossa vida. Como o Carlos dizia, através da autoridade da palavra. E é uma coisa que eu venho muito nas minhas pregações esses tempos, eu venho falando isso. Como que as pessoas vão conhecer a Deus se não conhecem a sua palavra? Como que vão conhecer os seus ensinamentos, os seus conselhos, as suas ordens? Tudo isso está aqui. Então a gente precisa ter intimidade com a palavra. Comenta aí então. Não sou eu que muda a minha vida, mas é Deus que muda. E a gente vai saber que você está assistindo até agora. E Carlos, você conheceu o Semir? Como é que foi o primeiro encontro com o Semir? Você lembra? Conheci o Semir num retiro. Não sei se você lembra, Semir, num retiro lá no Colégio Aurora. É isso?
A gente teve lá também o retiro. É. Lá na O Bom retiro. Jesus também. Foi um retiro de intercessão. A diocese toda fez um retiro e tinha uns 400 pessoas. Bastante gente. E eu lembro do Alcimino, estava lá na primeira fileira. Eu estava lá atrás, e ele estava na primeira fileira. E ele lá, ele orava e chorava e suava e tal. Dizem que os bons alunos Hoje- sentam sempre na frente, né? Sim, uma blusa roxa. Blusa roxa. Olha aí. Lembro da blusa. E eu assim, lá na frente, eu fiquei cá olhando ele, né? Mas eu estava lá atrás. Depois a gente teve depois daquele retiro, a gente teve uma formação, né? Lembra da formação? O Jamie, que a gente, lá era o retiro de intercessão, e depois a gente formou então os intercessores e tal, e o Alcimino, então, entrou Tava no meio. nessa jogada aí. Depois dos 40 ele ficou nos 12, nos 12 ele ficou nos 5, e aí, Maravilha. Depois, então, dessa experiência que você teve ali no monte, que foi algo sobrenatural, com certeza, você saiu dali, como é que faz para voltar para a vida normal? Como é que faz? É meio difícil, né? Porque a gente sai com muita fome, principalmente, como o Carlos disse, da palavra de Deus. Você começa a querer conhecer. Porque quando você gosta de alguém, você ama alguém, você quer conhecer a pessoa, o que ela gosta, você quer agradar aquela pessoa. E eu comecei, então, quando falava que tinha um retiro, eu falava, eu quero participar. Quando ia ter uma escolinha para ensinar a palavra de Deus, eu estava lá, que eu queria participar. Então, inclusive, eu lembro do Luiz Torres. E lá naquela época, ele tinha muita fita cassete, Boa Semente, que era a pregação do padre Jonas Abib. Não, senhor. Do senhor Jonas Abib, na época, padre Jonas, né? Todo mundo conhece. E aí eu comecei, eu quero, e ele me dava aquelas fitinhas, né, histórias no videocassete para me assistir, e eu fui sendo aquelas mensagens do padre Jonas, boa semente, eu fui assimilando aquilo. Depois a gente teve essa experiência que foi extraordinária, né, que o Carlos relatou aí. Eu conheci o Carlos, e o Carlos ele sempre foi assim, tipo, ou é ou não é. Até inclusive eu fui fazer um estudo com ele e a pessoa falava uma coisa, não, mas agora ele que já ia lá na Bíblia, ele quis saber por quê. E eu falei, esse cara é meio parecido comigo, né? Ele quer saber realmente. Fleumático. Foi. E aí, a partir de tudo isso, Fábio, assim, esse desejo, eu fui participando de retiro, de encontro, participei do encontro com esse encontro depois de intercessores. Eu fiquei muito, assim, cheio de Deus, tinha uma vontade muito grande de crescer na graça, no conhecimento, né? E aí o Carlos entrou nessa parada, vamos dizer assim, né? A gente se tornou amigo, irmão, e aí a gente começou a se reunir para orar. E aí a gente lia a Bíblia, rezava juntos. Foi aí que a gente disse que surgiu a comunidade Boquim. A gente fala que em 94 foi nossa conversão, em 94 Boquim, porque foi algo muito rápido, assim. Eu percebo, foi em abril, você disse que teve a experiência, e a comunidade já nasceu ali em setembro de 94. Então foi algo muito rápido. Eu digo assim, não é que nós nos reunimos e falamos, vai começar a comunidade Boquim. Eu digo que começou ali, até a gente conversou na época, por que 94? Porque foi quando a gente se uniu. Embora a gente nem soubesse de comunidade, de reunir o pessoal, nem tinha noção disso, mas como a gente se reuniu ali, e ali já começou aquele grupo ali, por isso que eu falei assim, a gente tem que resgatar esse momento, porque eu acho que Jesus, a gente pensa que a igreja surgiu em Pentecostes, mas a igreja não surgiu em Pentecostes, ninguém sabia nada de igreja, ela já surgiu quando o coração de Jesus foi perfurado com a lança, que jogou sangue e água, ali surgiu a igreja, ali ele morreu pela igreja, ali é o fundamento da igreja. E a igreja depois ela se tornou conhecida a partir de Pentecostes. Então, por isso que eu dizia, a comunidade Boquim, ela surgiu a partir daquela reunião, daquela unidade nossa ali de oração, que surgiu aquele carisma de interceder pela cidade, pedindo a conversão das famílias. E os 5 moravam aqui em Dourados, então? Morávamos todos aqui. E você se reuniu aonde? Era mais na casa do Carlos, né? Depois o Carlos tinha uma fazenda, havia adquirido, e a gente passava ali, lendo a Bíblia e rezando junto. A gente foi adquirindo um monte. Eu penso que a maior parte do conhecimento que nós temos hoje, né,
a gente tem que viver sempre buscando conhecimento, crescendo em graça, em conhecimento, mas foi adquirido ali. E a gente, cada um pegava o livro que tinha. Ah, minha mãe tem um livro que fala do terço. Ah, minha mãe, eu tenho lá, o Carlos tinha muito material, né? Eu tenho lá o material do Padre João, o material do João, tem material... E a gente levava ali, e ali um passava o livrinho, o outro trazia o livro, o Carlos arrumou o livro e foi juntando, e a gente passava engolindo aquilo ali, lendo Bíblia, rezando, lendo os livros, e a gente foi adquirindo a partir dali o conhecimento, um amor cada vez maior por Jesus, né? Eu percebo assim, Samir, lendo você falar disso, o Carlos falar também, que é interessante que as pessoas hoje, como que é a realidade hoje, a pessoa entra na comunidade e ali ela quer fazer alguma coisa, ela quer servir. É claro, tem que fazer alguma coisa, tem que servir. Mas a maioria quer fazer o quê? Ela quer pregar, ela quer já ir fazer isso, ela já quer fazer aquilo. E aí, vocês não tinham essa sede, pelo que parece. Vocês queriam ser alimentados primeiro. Inclusive o grupo de oração que começou na Capela Nossa Senhora do Rosário, quando a gente realmente começou ali, era mais oração. A gente não se preocupava muito em pregar a palavra de Deus. Fazer os passos do grupo, não. Era ali, exato. E realmente como é a nossa intercessão na terceira. Isso. E realmente como assim, o próprio Paulo, ele já saiu querendo fazer alguma coisa e colocou, como diz o dito popular, a carruagem na frente dos bois. Depois ele teve que fugir dentro de um cesto, que a gente conhece a história, porque quando você conhece, você quer tornar o amor da tua vida conhecido por outras pessoas também. Sim. Só que a gente se adianta, né? E ali, por falta de discernimento nosso, das vezes que a gente começou a querer falar de Deus, de querer colocar Deus assim, porque dá vontade de abrir a tampa da cabeça da pessoa e colocar Jesus lá dentro, muitas vezes, ela sair transformada dali, né? E a gente não sabe como fazer, porque a gente é ser humano. E aí entra a falta de discernimento e a vontade humana no meio, e mistura a graça com a falta de discernimento, com o desejo de ver a pessoa convertendo. Chegou um dia que disseram, olha, esse grupo de oração que vocês estão começando aí, não dá para ficar assim. Aí o padre, ele falou, bom, tudo bem, então fecha a porta. Aí a gente entrava dentro da igreja, na capelinha, Nossa Senhora do Rosário, com a porta fechada. A gente só adorava de Jesus, só clamava a Jesus, só pedia o Espírito Santo. E as pessoas, elas iam, abriam a porta, entravam e fechavam. Aí, então, mesmo com a porta fechada, o povo ia. Aí um dia encheu de gente com a porta fechada, né? Nunca vinha mais. Às vezes a porta está escancarada e ninguém vai. E ali com a porta fechada, o povo, não, a porta fechada a gente quer. Aí foram, aí o padre chegou, o padre do Vídeo. Eu lembro até hoje, o padre do Vídeo chegou, abriu aquela porta e falou, não. A partir de agora não fica mais fechado, deixa aberto, o povo quer, deixa o povo entrar. Abriu a porta e ali foi a graça de Deus. A gente foi vendo Deus trabalhar, né? Não era pregação do fulano, do ciclano, do beltrano, não era quem vinha de fora, não era só a graça a partir da oração que fazia realmente a mudança acontecer, a conversão acontecer, pessoas atraídas pelo próprio Deus, não com vontade humana ou por uma pessoa, por o dom ou talento de alguém. Que maravilha. Gente, olha que história. O Carlos estava falando até a gente poder juntar todos os fundadores e poder, cada um que lembra de uma parte, né, para poder fazer toda a história da comunidade. Esse ano é um ano simbólico para nós fazemos 30 anos. E é muito... Você tá com cabelo branco assim. É verdade. Barba branca. Emocionante pra gente e pra mim, pessoalmente, porque eu amo esse carisma, amo essa comunidade. E muita gratidão para essas pessoas que disseram sim. Então, que você possa ir, se você conhece a comunidade de Boquim lá na Capela Nossa Senhora do Rosário, o grupo, eles estão falando daquele lugar onde está sendo reformado agora, que agora vai virar uma cozinha lá. Ali era a primeira capelinha da Capela Nossa Senhora do Rosário. Foi ali. E era ali que eles se reuniam, naquele local ali. E isso é muito, muito importante para a gente poder também entender toda a história. Mas e aí, Alcemir? Como é que, depois dessa fundação da comunidade, desse começo, dessa explosão, as pessoas indo para lá, o Carlos contou isso esses dias no podcast, se você não assistiu ainda, pode olhar aí, o podcast do Carlos também é muito bom. Ele conta um pouco ali, mas como é que vocês tiveram assim, vocês se reuniram e falaram, vamos fazer um salão aqui, como é que é isso? Como é que você lembra, qual que é a sua lembrança desse momento?
Então, a lembrança é que a gente sempre estava em oração e daí foi surgindo aos poucos aquele desejo de ter de fundar, né, uma instituição, algo que pudesse nos amparar. E a gente tinha a orientação de outras pessoas, né? E aí eu lembro que ali mesmo, ali na capelinha, a gente se reuniu numa tarde, sentamos na grama, e aí começou, a gente tem que ter um conselho, a gente tem que ter um... E foi surgindo. E aí eu lembro que o Carlos falou assim, olha, vamos pregar um retiro. E eu nunca tinha pregado retiro, né? Vamos pregar um retiro para jovem aqui na capela. Eu falei, Jesus, é um desafio. Eu acho que quando tem alguém para jogar você dentro do rio e falar, aprenda a nadar, rapaz, as coisas funcionam. Enquanto deixa por vontade própria, a gente fica, um dia Deus vai fazer. Se não tiver quem empurra para você dentro da água, né? Igual Moisés, ele só foi, Deus abriu porque aconteceu o milagre, porque ele começou a ir em direção ao mar e pisar na água. Se Deus não abrir, a gente morre afogado, mas eu tô aqui em nome dele, né? E o Carlos falou, vamos fazer. Na época conseguimos, o padre liberou, o Caladinho com a família dele, tudo ali envolvido, encheu a capelinha de jovens. Fizeram um retiro na capelinha. Um retiro, aquela capelinha. De jovens. Encheu de jovens. E eu lembro que toda a experiência que a gente teve assim com o Espírito Santo, naquele dia, nas nossas pregações, na nossa pequenez, às vezes falta de conhecimento ou de discernimento mesmo, foi algo tão maravilhoso que as pessoas ali, os jovens, foram tocados profundamente, era cada testemunho. E ali volta aquilo que eu falei, que era Deus quem fazia, porque eu me lembro que eu fiz uma pregação e eu preguei, quando terminou a pregação, eu falei, rapaz, que pregação maravilhosa, que até a gente se surpreende, né? Que pregação maravilhosa, não tem como, acho que agora Deus tocou o coração dos jovens, né? Mas Deus já estava... E aí, alguém quer dar testemunho? Ninguém dá testemunho. Eu falei, meu Deus, eu fiz uma pregação boa, senti que a pregação foi boa, gente. Queria o feedback. Queria um feedback para dizer que você está no caminho certo. E não aparecia ninguém. E de repente, alguém falou, não, eu vou dar um testemunho. Falou, olha, eu participei desse retiro inteiro e não senti nada. Não tava, não sei, não consegui entender muito o que eu ouvi aqui. Mas agora... Antes do final, no encerramento da oração, alguém deixou cair umas moedas, essas moedas bateu aí no chão, mas meu coração queimou e eu tô muito tocado por Deus, por causa das moedas que caíram no chão. Barulho das moedas. Então, aí eu falei assim, realmente é Deus quem faz. Deus, não foi a minha pregação, a pregação do Carlos, do Calado, embora, assim, cheio de ardor, muita gente teve sentiu aquele toque do Espírito Santo, mas quando eu esperava que alguma coisa ia surgir a partir do dom que Deus me deu, da pregação que eu fiz, não surgiu nada. E a pessoa que foi dar o testemunho, ela deu testemunho por causa das moedas que caíram no chão. Então, Deus se utiliza do que Ele quer, de quem Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele quer resgatar. E quando Ele quer, ninguém vai impedir. Se alguém fechar a porta, a igreja enche. Se alguém abrir a porta com segundas intenções ou com outras pretensões, a igreja pode esvaziar. Então a obra é dele, é ele que faz. Ele mesmo disse que ele não compartilha de sua glória com ninguém. A glória é sempre de Deus. A gente tem que entender isso. É verdade. E pregou o retiro você, o Calado, Ederval, Carlos, eu não lembro se a Alessi, acho que a Alessi também, que era uma das 5, fez ali, deixou a sua mensagem. E a partir dali, assim, nós entendemos, inclusive eu, assim, que nós tínhamos capacidade dada por Deus de sermos missionários, de sermos evangelizadores, de pregarmos retiros. E aí foi surgindo outras oportunidades e a gente começou a ir nas capelas, e aí depois eu não lembro qual foi o outro retiro, só sei que retiros foram sendo marcados e a gente a partir dali, né, com essa coragem, com esse fervor, com esse amor, fomos vendo a comunidade Boquinha acontecer, não só no grupo de oração, mas também nos retiros, de forma missionária, indo para outros lugares, também pregando a palavra de Deus e parou mais, né? Você lembra de alguém, Samir, nesse retiro lá? De algum jovem desse que estava nesse primeiro retiro lá? De alguns nomes, ou de um pelo menos? Rapaz, é difícil, porque a gente era tão... inclusive o Carlos tinha, não sei se você lembra, uma fita de vídeo gravada
da gente pregando. Eu lembro de ter visto Isso é uma relíquia, hein, gente? É uma relíquia, mas ele deve ter, não. Ele deve ter no meio das muitas coisas que o Carlos tem lá. Ele deve ter, porque eu lembro assim, eu pregando bem novinho, o Calado também, o Carlos era bem novo também. Eu lembro dele pregando e até o filho dele, Caio era uma criança. Chegou lá e o Carlos estava pregando, honra teu pai, tua mãe, para que sejas feliz, tenha longos dias sobre a terra. Eu não sei o que o Caio falou, aí o Carlos falou assim, tá vendo? Você viver bastante, você honra teu pai e tua mãe, rapaz. Eu não esqueci disso. E hoje o Caio hoje tá com o quê, Carlos? 30 anos, era uma criança. Ele foi ali, Era uma criancinha. uma criancinha. Ele era um menininho. Você lembra de alguém? Eu lembro da rotina. Rotina. Tinha a irmã da Rotina. Foi, Carlos. Também que você tem uma memória boa, que é minha memória. Só lembro da rotina, assim. Que ela deu testemunho. Foi impactada, gente. Mas, como era jovem, então a gente também não tem aguardado tanto. Mas muitos começaram a participar. Sim. Muitos começaram a caminhar ali junto, né? E continuaram daquele cara. A Ziza, o Aldenir. Sei qual que é o tempo. Petelinho cantando. Eu não lembro se... Pelinho, Tony. Tony, olha só. E a gente começou depois de evangelizar para fora, né? Ir para Cuiabá. E quem que enviava você? Quando vocês nem... O padre dava carta. Padre de vídeo. Nós pegamos uma carta permanente. Dom Reduvino. Ele fez uma carta e falou, vou fazer uma carta aqui para vocês. Não sei se for, não precisa se preocupar, não podem levar essa carta. Deu até hoje essa carta. Que maravilha. Envio da igreja, muito importante. E olha, eu vou falar um negócio de você. Nós fomos para Cuiabá. Lembra que a gente fez quantos retiros lá, né? Casais, jovens. Teve uma família separada dos jovens. No retiro fizemos dois eventos. A gente saía dos casais, ia pregar para os jovens, saía dos jovens, voltar para os casais. A gente ia intercalando. Coisa maravilhosa. Não, é. Foi muito bonito. E aí, o Encheios em Cuiabá é muito forte. Sim. É que nem, acho que é mais que aqui. Tanto o Encheios de Cuiabá, é um rapaz que estava no retiro, como o Encheios daqui também fazia parte da comunidade. Que bem, essa comunidade tem muitos frutos, graças a Deus. Tem muita história para contar. Mas eu sou meio pidão mesmo. Mas é porque eu não peço para mim, eu peço para a comunidade. E se você pode, aqui tem o QR Code, faça isso, tem aqui logo embaixo, vamos colocar os links, que você possa fazer a sua doação espontânea, não importa o valor. Qualquer valor é muito bem-vindo e que a gente pode continuar fazendo esses projetos na comunidade. Mas, Alcemir, você sai daquele retiro, meu primeiro pregação do retiro, começa a pregar, e como é que foi, assim, as primeiras caminhadas? Vocês decidiram que vocês iam ser... Porque vocês falaram que não tinha muito discernimento, sabia se é comunidade de vida ou aliança, acho que nem sabia se tinha essa diferença naquela época. Mas vocês pensavam em começar uma comunidade? Vocês foram a algum lugar para poder saber o que é comunidade? Como é que foi esses primeiros passos aí? Bom, eu não sei se o Carlos consegue também me ajudar nessa parte, mas assim, a gente não tinha muita noção do que realmente teria que fazer. E aí foi nos encontros, a gente foi para Marília, participou de alguns retiros também, e a gente teve sempre orientação, né? No James, no Farias. Eu lembro que um dia a gente estava em oração lá no sítio, em Marília, e aí o James falou assim, vocês precisam de um nome, tem que ter uma comunidade, a comunidade precisa de um nome, então vamos rezar já primeiro para ter o nome da comunidade. A gente fez a oração ali, rezamos bastante. Quando ia saindo, o James me deu uma florzinha, que ele pegou umas florzinhas e falou, para você. Catou a florzinha, me deu, eu catei a florzinha, abri, tá aqui dentro da Bíblia. Obrigado, irmão. A hora que eu fechei, me veio no coração. Eu, na hora que eu abri, onde que eu coloquei a flor, estava escrito Boquim. O anjo do Senhor desceu de Gábala a Boquim.
Eu comecei a ler a história e falei, Boquim, e aí o Carlão já grudou também e falou, realmente, esse é o nome. E aí surgiu o nome Boquim. Foi a partir da oração que a gente fez pedindo o nome e as florezinhas que o James me deu, eu coloquei no meio da Bíblia, surgiu o nome Comunidade Boquim. Juízes, você que tem curiosidade, então, de saber o nome da comunidade, Juízes 2, como o Carlos disse, lá fala de uma cidade que ia ser destruída, e Deus envia o anjo para avisar, e a cidade, então, se cobre de cinza, se veste de saco, se arrepende e chora. Tem tudo a ver com o carisma da comunidade. E chora muito pedindo arrependimento, né? Mas depois também que recebe a graça de Deus também louva, né? Então por isso que é Boquim de louvor. É um choro de louvor, de libertação, de cura. O nome da comunidade ele surgiu por causa do carisma que Deus coloca, né? Esse choro entranhado, choro de dores, de parto, né? Não dá para explicar. Mas era uma coisa assim inexplicável. Que a gente reunia para orar. Promover de orar. A gente não conseguia orar. Só chorava. Um monte de chorão. Aquela ideia de parto. Como se fosse dar luz. E eu sempre falava, Deus quer fazer nascer alguma coisa. E aí foi isso aqui. E hoje, quando a gente vai nas missões, o Denilson, que vai muito comigo, e os outros, a gente percebe isso. Que o carisma é uma coisa que passa, né? Que vem, que fica muito marcado com a gente. Aonde a gente prega, aonde a gente reza, tem momento de choro. Tem gente chorando. E até eu fui num lugar esses dias, acho que foi na Pana, com o Denilson. Pensa num retiro que o povo chorava no final. Assim, 2 dias, mas um choro, o povo caía no chão, os jovens se abraçando, chorando. Foi uma coisa maravilhosa. E eu falei, isso é carisma um pouquinho, porque é uma coisa que tá na gente. Eu vou contar uma história. Lembra que nós fomos na Paquetá pegar um retiro lá? Na fazenda. Fazendo Paquetá. A gente foi ao retiro, foi um domingo, frio até. E aí, depois de muito tempo, encontrei um rapaz. Ele falou, lembra do retiro da Paquetá? Lembro. Então eu estava lá. E ele falou, eu saí da Paquetá, fui até Ponta Porã, chorando dos meus pecados. Ele chorou amargamente os seus pecados. Fiz a conversão, é a graça de Deus. É uma graça maravilhosa. Porque quando você chora o teu pecado, você está arrependido. E ele casou com uma mulher muito de Deus, os 2 servos da igreja. Então, isso é tudo muito, muito de Deus, né, cara? Porque a pessoa se impactada pela palavra, e a palavra entra, a pessoa se arrepende, começa a chorar, né? E vem aquela lágrima quente, nem um junto. Mas choro é uma bênção, uma graça. O melhor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Ele chorou quando? Quando ele olhou para Jerusalém e ele se compadeceu. Ele poderia estar ali irritado, irado, porque Jerusalém estava fechado, né, ao seu senhorio, à sua salvação. Mas ele olhou, se compadeceu, e a Bíblia diz, e Jesus chorou. Ele chorou. E a gente conhece aquela passagem que ele fala, quantas vezes, como a galinha quis abrigar-te, né, trazer os pintinhos debaixo da proteção de suas asas, é assim Deus por nós. E quando a gente começa a interceder, a própria Sagrada Escritura vai dizer que o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza. E a gente pode interceder com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito sentindo a dor, né, de um povo que o despreza, que despreza Deus, de um povo que está vivendo uma miséria espiritual, de um povo que está vivendo na amargura, na tristeza, na condenação, de um povo que se entregou muitas vezes a uma vida promíscua, de jovens às drogas, né, de famílias dilaceradas, de pais desempregados, sem direção, pessoas que realmente estão distantes de Deus. E Deus, ele se compadece em nós. Aí a gente chora, esse é uma intercessão, é o próprio Espírito intercedendo, para que haja realmente um mover de Deus e leve as pessoas à conversão, né? Quando a gente lembra lá de Jonas, do profeta Jonas, né? Jonas, ele é como nós. Quantas vezes a gente
não tem uma experiência de Jonas, que Deus fala assim, olha, vá a Nínive, prega, dá testemunho, Fábio, não, tô tão cansado, vai você mirar, não, dessa vez põe outro no meu lugar, e a gente cansa. Na verdade, a gente queria que as pessoas tropeçassem, batessem com a cara no chão ali para elas reconhecer Deus, mas Deus não. Deus com infinita bondade, misericórdia, foi com muito jeito. Jonas passou por tudo aquilo que ele passou para poder entender que Deus é misericordioso de fato. Depois ele reclama. O Senhor é tão misericordioso desse jeito, tem tanta compaixão desse jeito, porque ele queria que o povo, né, desculpa a expressão, se ferrasse. Ele queria que o povo, né, porque fala, e ninguém ouve. Mas a gente que nem é pai, o Carlos que é pai, a gente fala muitas vezes, às vezes parece que o filho não quer escutar, a gente fica irritado, mas não desiste dele. Não. Muito mais Deus que é pai, que é amoroso, jamais vai desistir de alguém. Deus não desiste. Por isso que ele chora quando ele olha para Jerusalém, quando ele olha para nós, olha para nossa família, olha para a gente muitas vezes, ele mandando ir para Nínive, a gente quer ir para Tarsis, Deus chora, Deus compadece, ele estende a mão, e é isso. Deus sofre com o pai e uma mãe, quer trazer de volta, né? Uma coisa que eu queria dizer para você. Mas as pessoas, se você vê muito eles falar, a salvação é o estudo. Todo mundo tem que estudar. Se não estudar, filho, não existe coisa pior para um pai ter um filho formado, mas não precisa de Deus. Então, seu filho, ele se converte. É uma alegria para o pai. O pai do canal. Imagina o pai do céu. Entende? Então, realmente a salvação é a salvação em Jesus Cristo. Ora, isso, a gente tem uma experiência, uma vida melhor, conhecimento, você não faz tanta coisa errada. Mas salvação, se não for em Jesus Cristo. Isso, o bom para o pai e para a mãe é ver o filho estudando e não afastando de Deus, né? Se apegando cada vez mais de Deus, se utilizando do conhecimento que tem para se aproximar de Deus e aproximar das pessoas também. Você pai, você mãe que escuta a gente, olha isso aí, é um conselho muito sério. Lembrei do Padre Léo, que uma mulher chegou nele e falou assim, Padre, o senhor reza pelos meus filhos, eles estão muitos desviados e tal. Que ele levantou a saia dela, falou, quem está levantando minha saia? Ele falou, não, calma, você até o joelho só. Você não tem calo no joelho ainda não, vai criar calo no joelho, depois você vem pra gente rezar. Porque o primeiro responsável pelos nossos filhos somos nós. A autoridade espiritual maior na Terra sobre os nossos filhos somos nós. Então, que nós possamos, né? Começa em nós. E aí, depois, as coisas vão acontecendo. E querendo ou não, os filhos, eles vão olhar sempre para os pais, né? Se vê o pai tratando bem a mãe, ele vai querer, eu quero me casar para fazer o que meu pai faz com minha mãe. Exatamente. Eu quero me casar para fazer com o esposo o que eu vejo a minha mãe fazendo com meu pai. E a gente tem essa oportunidade de mostrar para os filhos, não só falar, Jesus, catequese, mas os filhos olhar e ver que os pais realmente já vivem aquilo, tem compromisso com a igreja, com a sua comunidade, para que as crianças cresçam também buscando viver esse compromisso, né? Porque as pessoas hoje querem muito também experiência, mas não quer a responsabilidade que a experiência traz. É verdade. Então, eu percebo aqui pelos podcasts que a gente já teve, as histórias, uma exceção acho que do Sérgio, todos, né, tiveram assim uma vida longe de Deus e depois volta. Mas na infância ali, no comecinho, nos primeiros anos de vida, ele sempre tem uma sementinha, como você me falava, a sementinha que é plantada, né? Eu também fui assim, na mesma situação. Minha família sempre foi católica, mas depois de um tempo eu me afastei e tal, fui para viver experiências terríveis. Mas quando eu entrei e caí em si, como diz a palavra do filho pródigo, caiu em si, é que eu lembrei, poxa, existe um Deus que me ama e quer alguma coisa de mim. Ele me entende, ele me compreende, eu vou atrás dele. E aí fui atrás dele. E aí, no seu tempo, aquilo que é a semente que foi plantada, ela vai dar fruto. Vai dar fruto. Com certeza vai dar. E ele não cobra nada. Não cobra. Quando você chega diante de Deus, você se entrega, ele não vai pedir, você fez isso, né? Tudo de novo. Aqui para frente, né? Redenção e remissão. Que maravilha. Gente, que história maravilhosa, que podcast gostoso. Quero convidar você para poder comentar, deixar aí seus pedidos de oração. Lembrando que esses pedidos de oração vão sempre lá
para a intercessão da comunidade, a nossa equipe, toda a equipe do marketing, que vocês não veem, mas tem toda a equipe aqui por trás, e que leva esses pedidos de oração lá para a intercessão. Alcemir, dessas primeiras experiências maravilhosas, desses tempo de graça, de misericórdia, de alcance, de libertação e tudo isso. E aí, como é que foi os primeiros anos ali? O que você recorda dos primeiros anos ali da sua caminhada ali? Você é solteira ainda até aí, por enquanto. Solteira. Como é que entrou a dona A Gesiane na história? A Gesiane veio bem depois, né? Mas a Gesiane também é fruto de uma oração. Ficou bastante tempo, então, sozinho, solteiro. Foi solteiro, muito tempo na comunidade, né? Muito tempo a gente pregando, orando, visitando. Tivemos muitas experiências, assim, positivas. Experiências não tão boas, mas que ajudou a gente a crescer também. Nos ajudou a amadurecer. Né? E foi, sim, uma vida maravilhosa, do qual, assim, eu não me arrependo. Se pudesse escolher, é claro que a gente sempre pudesse voltar atrás, algumas coisas a gente mudaria. Sim. A gente vai aperfeiçoando o conhecimento, então algumas coisas assim a gente mudaria. Eu mudaria em que sentido? Eu acredito que muitas coisas boas e importantes que são essenciais eu teria feito, como por exemplo o estudo que o Carlos falou, acho que é algo muito importante. Teria me preparado talvez um pouco mais para poder iniciar tudo isso, mas assim, tudo foi Deus, né? Então foi Deus que, e muitas coisas que a gente deixou de fazer ou fez que não deveria ter feito, a gente mudaria, né, o jeito de agir, mas não tendo que dizer assim, eu me arrependo. Né? Então, foi uma experiência assim que não tem palavras para poder expressar a experiência maravilhosa com Deus, com a graça de Deus. Porque na fundação não tinha ninguém estudado. Graças a Deus. Tudo na roça, tudo meio, sabe? E até hoje não tem gente estudada. E falta, viu, Fábio? Não uma pessoa estudada, mas, por exemplo, alguém que possa dar uma orientação, possa chegar sem preconceito, aproximar, e dizer assim, olha... Um diretor espiritual, dizer assim, olha, eu vejo vocês como igreja, como família, um povo de Deus, como jovens de Deus que precisam de uma orientação, então vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer assim, assim. Então, eu acho que isso faz muita falta. Mas também, assim, você não tem como você julgar ninguém, porque é tudo muito novo. A experiência da renovação carismática, por exemplo, ela recentemente fez 50 anos, entrou, né? Então é muito pouco tempo tudo isso. Sim, a história é muito pouco tempo. Então, as pessoas hoje elas têm uma bagagem maior, elas têm condições maior a própria renovação carismática em si, se a gente olhar hoje, ela tem toda uma estrutura de formação que não tinha naquela época. E se hoje a gente já olha, eu me coloco no lugar, às vezes, de um sacerdote que está lá na sua paróquia e, de repente, chega alguém do movimento da renovação carismática e que começa a pregar, cheio de amor de Deus, mas que também não tem muito discernimento naquilo que fala, naquilo que... E eu ficaria assim, só que como pai espiritual, que é um sacerdote, ele chama, traz para si, conversa, orienta. E isso hoje é o que a igreja faz, as paróquias fazem. Né? A gente vê que naquela época, lá atrás, era muito mais difícil. Porque era muito mais fácil a gente fazer como faz aquele programa da Globo. Coloca no paredão e isola. Elimina, porque está dando trabalho aqui para a gente. Né? E a falta de conhecimento muitas vezes nos leva a fazer isso. Hoje eu vejo que a nossa igreja, ela sempre foi assim, conduzida pelo Espírito Santo. Mas hoje, depois deste tempo de maturidade, eu percebo que muitas paróquias, comunidades, têm mais essa docilidade. Veio o movimento Enchei-vos, veio os campistas, é tudo novidade. Tudo que é novidade, às vezes, causa estranheza. A pessoa tem dificuldade de aderir à novidade, só que, de repente, ela começa a ter essa docilidade, se envolver, trazer para si e orientar. Porque é bom, é maravilhoso, mas sem orientação, se perde. Né? É verdade. Tudo isso. O Carlos e o Alcemir já tiveram a experiência com os campistas, né? Fizeram
acampamento. Eu não tive ainda, mas tive alguns convites, não foi possível fazer. E é um movimento da igreja que hoje cresce bastante. Maravilhoso. Tem, não é? Vocês podem dar mais explicações. Mas a igreja é rica por causa disso, né? Sim. Porque eu sempre falo assim para as pessoas, mas eu não gosto muito de gritaria. Tudo bem, você não gosta de gritaria? Mas eu não gosto muito disso. A igreja tem esses carismas, isso é da igreja, né? E essa forma de evangelizar, por quê? Porque Jesus chamou pescadores. E pescador, vocês que pescam mais do que eu sabem disso, que quem pesca, cada peixe é uma isca diferente. Uhum. Então precisa de iscas diferentes. Sim. Da mesma a evangelização que é feita para jovem, não pode ser feita para senhoras do Sagrado Coração. Uhum. Então tem tudo essa diferença. E o pescador tem uma diferença. Se você é caçador, você vê a carca. O pescador não, ele joga a isca e fica esperando. E espera, que é a esperança. E é bonito, porque essa expressão, o rosto de Jesus, de várias maneiras, de várias formas, que deve ser levado a esse marzão de meu Deus aí, né? Então, essa expressão de ser igreja, esse jeito de ser igreja, são diversas maneiras, e a gente precisa. A igreja, ela é aberta a isso, para viver essa expressão. Cada movimento traz uma expressão diferente que vai abranger um público diferente. Eu assistindo alguns podcasts e inclusive alguns fundadores no podcast de novas comunidades, desse movimento Novas Comunidades, eles falam muito sobre isso. Existe ainda, como você falou que é muito novo, o movimento Novas Comunidades também é novo, acho que é 40 e poucos anos apenas. E eles têm também essa mesma dificuldade. Todas as novas comunidades, que é um movimento que estourou, explodiu no Brasil, assim, grande mesmo, eles têm essa mesma dificuldade. Não sabia falar isso não, hein? Pelo amor de Deus. O negócio ficar constitucional ali, ficar certinho, alinhadinho, tudo arrumado, com toda a Constituição, com todas as regras. É um trabalho imenso, difícil mesmo. E é um desafio muito grande para os movimentos de novas comunidades. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele ainda deu tempo para nós, ainda dá tempo para que a gente consiga ainda, né, essa orientação e esse caminho, porque a igreja cobra também, né? Claro, cobra do Carlos, o Carlos que sabe muito bem disso, cobra dele, tem cobrado bastante, para falar a verdade. Mas tudo isso, aí a gente reza em cima e com a graça de Deus nós vamos estar conseguindo, em nome de Jesus. Sabe o que eu vejo aí, Fábio? Assim, se você for olhar para os movimentos e também para comunidades de aliança de vida, aquelas que hoje tiveram toda a aprovação da igreja, foram reconhecidas pela igreja, se a gente for olhar, a maioria, se não 99,9%, são comunidades que elas vivem o seu carisma aqui, entre eles, adoração, oração, mas eles saem e eles frutificam todo esse carisma dentro das paróquias. E a igreja, né, os padres esperam muito que isso aconteça. Por exemplo, nossa comunidade Boquim, que está ali, ela fica próximo à paróquia Senhora Aparecida. Então, é muito esperado pelo padre ali, que ali dentro tenha pessoas da comunidade Boquim e que possam frutificar ali dentro, com retiro de casais, que estejam envolvidas também com a paróquia. Viva a sua experiência dentro da comunidade Boquim, mas que frutifiquem dentro da sua paróquia. Não que seja só a sua paróquia ali, a Nossa Senhora Aparecida, mas as paróquias de dentro da diocese. A gente for olhar, por exemplo, para o Enchevos, em toda e qualquer atuação de uma paróquia, o Enchevos está ali dentro. Ele tem todo o apoio, ele está trabalhando, ele está evangelizando, está ensinando, está formando, mas eles estão dentro da paróquia também. Então, eu vejo assim, da nossa parte, a gente demorou muito para aprender isso, porque a gente queria levar o retiro somente para dentro da comunidade Boquim, viver a nossa espiritualidade ali, ganhar almas para Cristo ali, e as pessoas ficam ali. Então, é bom também que se faça isso, mas é bom também que a gente esteja inserido dentro de uma paróquia, né? E consiga fazer isso dentro das paróquias. E a igreja, para a igreja, isso é algo que realmente, assim, na visão dela, é um fruto acontecendo dentro das nossas paróquias, dentro das nossas comunidades. Não sei o que o Carlos tem para falar sobre isso. Mas é isso. Que a gente, como igreja, nós somos uma comunidade, mas somos igreja católica.
acima de qualquer coisa, nós estamos subordinados à igreja. Isso. E a gente não abre mão da igreja, porque a igreja é a essência que tem, né? Tem a chave, né? Que liga e desliga. E tem o fundador, que é Jesus Cristo. Então, fora isso, então, o que a gente sempre preza? Que as pessoas encontrem Jesus. Primeira coisa. Você encontrando Jesus, você vai encontrar um jeito de ajudar dentro da igreja. Não importa se é na comunidade, na paróquia ou onde que for. Né? O importante é você permanecer. Porque se você vem para a comunidade um pouquinho, mas você não encontra uma razão para você viver, para você servir, fique é dentro. Uma coisa que é um fenômeno que acontece dentro da comunidade, vou fazer 14 anos de comunidade esse ano. E é uma coisa que a gente vê muito frequentemente, é isso. A comunidade, ela recebe as pessoas, que nem agora vai ter o retiro do Eudes e do Emerson. Vem a pessoas, elas têm uma experiência com Deus, essa experiência que você me contava no começo. E aí, depois daquela experiência, elas vão para as paróquias. Vão para as paróquias. Isso é importante. Elas servem. Hoje nós temos, como o Carlos contava aqui, coordenadores, servos, músicos, todos os meios. A história da comunidade é grande, graças a Deus. O Alcemir até comentava uma vez, um tempo atrás comigo, deve ter assim, mais de 5.000 pessoas que passaram em retiros, muito mais, com certeza. Muito mais. Então, só que essas pessoas, hoje, servos da comunidade, nós somos poucos. Nós sempre somos poucos, até pequenos ali, um número pequeno de pessoas que trabalham, que servem ali na comunidade, que fazem missão, são poucos. Mas a história de todas as pessoas que passaram, tiveram uma experiência, hoje, quantos padres, né? Só o céu conta. Hoje nós ficamos sabendo até que o padre... Depois que morrer, que Deus vai mostrar, falar, ó, aqui, ó. Até o padre que esses dias foi pregar lá na segunda-feira, lá, o padre lá da Vila São Pedro, como é que é o nome dele mesmo? Padre... Não, já tá bem, se não lembrar o nome não, que eu também não lembro de nome não. Mas o padre que hoje que é pároco aqui na Vila São Pedro, ele foi pregar na segunda-feira no grupo de oração e deu testemunho dizendo que a vocação dele começou no grupo de oração da comunidade, um pouquinho. Então, o próprio padre Jander, né, que é o nosso diretor eclesiástico, as irmãs, quantas irmãs? Eu lembro de umas 2 ou 3 irmãs que vieram dar o testemunho, que também começou. Então, tudo isso é fruto da comunidade, graças a Deus. Muito. Alcemir, eu lembro que... Desculpa. Mas, Alcemir, eu lembro que você contou uma experiência uma vez numa pregação, e eu já tive a oportunidade de escutar algumas pregações suas, e você contava de experiência da oração em línguas. Que você estava num lugar, se eu não me engano, com mais algumas pessoas, e vocês foram para a oração no monte, se eu não me engano. E até você falava que saiu do monte e não conseguia, as pessoas que estavam contigo não conseguiam parar de falar em línguas, né? Existe a diferença entre orar e falar, né? E elas tinham esse dom extraordinário de falar, e ela uma olhava para a outra e profetizava na sua vida. Você consegue contar essa história um pouco melhor para nós? Porque é uma história muito impactante dessa parte. Inclusive, dizendo que você receberia um dom ali, o seu ministério hoje, que é a pregação. Essa é uma mística muito bonita, né? A gente viveu essa experiência. Eu me lembro que era uma de Eldorado e a outra me parece que era a própria Alessi, que era da comunidade do início. A gente estava lá no sítio do sogro do James em Marília. E aí a gente resolveu manter a nossa oração, fomos atravessando a madrugada orando e aí teve essa manifestação da glória de Deus e as 2 meninas, elas não falavam em português. E aí uma delas pegou a Bíblia e queria me falar, mas não conseguia falar em português, né? Olha só. Então foi uma coisa muito bonita, porque eu nunca tinha pensado que havia uma experiência dessa. Para quem não crê, se tá numa dessa aí, não tem como duvidar, viu? Porque de repente Deus fez com que uma começasse a falar em português e aí a outra falava em línguas e ela dizia para mim o que Deus estava falando, qual que era. Inclusive uma falou capítulo e versículo só que em línguas e a outra foi lá no capítulo e versículo, abriu, mostrou e leu. E era realmente Deus dizendo que ele estava colocando a palavra dele na minha boca, estava me ungindo, me consagrando a ser o mensageiro dele. E isso ele confirmou também no retiro com o João Camelote. E foi uma época assim bem difícil, porque eu tinha no início eu tinha muitos amigos, né, de outras igrejas,
E eu falava, meu Deus do céu, e a gente começa, porque você convive com amigos de outras fé, e elas começam a falar muita coisa, idolatria, tudo isso, eu nunca esqueci. Você tem que abandonar, sair, e eles falam mal da igreja, a besta do Apocalipse e tudo mais. E eu, meu Deus do céu, fiquei, que Deus não pode abençoar gente em conflito, gente que indecisa, gente que vive com dúvida. E aí eu estava indeciso, cheio de dúvida. E aí lá no Retiro, também no Paraná, com o João Camilotti, ele pregou todo o Retiro. No finalzinho do Retiro, eu falei assim, bom, hoje então eu quero que Deus, já que ele me quer nessa igreja, se é da vontade dele que aqui eu fique, né? Eu quero que ele diga o que é para me fazer. E aí o João passou com o Santíssimo, tinha mais de 1.000 pessoas num salão enorme. E eu falei, Deus, se o Senhor me quer nessa igreja, o Senhor vai vir aqui esse pregador vai te trazer aqui no Santíssimo. Se o Senhor realmente existe, está vivo no Santíssimo, o Senhor vai vir aqui. E aí eu fiquei, mas eu fiz uma oração com a minha mente, que eu falei, não vou falar porque eu disse que o demônio escuta o que a gente fala, então vou ficar quietinho, vou fazer essa oração com a minha mente. Eu fiz um pedido para mim impossível, naquele monte de gente, ele viu onde eu estava. E aí ele fez a volta pro Santíssimo e eu estava assim, dando graças a Deus, eu não vou ficar nessa igreja mesmo, obrigado, né, agradecendo a Deus. E aí ele parou lá no canto, na hora que ele parou lá, eu comecei a tremer aqui, né, falei, mas ele parou na minha fileira, todo mundo ajoelhado, aí ele veio no meio de todo mundo, o Santíssimo Sacramento, colocou no meu rosto assim, aí ele falou, eu sou o Senhor teu Deus, eu te chamo para anunciar a boa nova. E aí, ali eu chorei muito, foi uma experiência muito marcante. No final de tudo isso, na hora do batismo do Espírito Santo, oração do batismo do Espírito Santo, eu fui também na fila. Mas aí eu já estava totalmente tomado, assim, com a certeza de que Deus me queria, né? Católico. E aí eu fui lá na frente e 2 senhorinhas também colocaram as mãos sobre mim. Uma estava até de branco, lembro até hoje, e rezando por mim, ela pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, colocou no meu peito, e a outra falou, olha, Deus está te selando, e você está impedindo o que quer que Deus quer de você, você vai ser um anunciador, um mensageiro da boa nova de Deus. E rezou pedindo batismo no Espírito Santo por mim. Então ali foi 2 confirmações seguidas, né, e depois eu tive essa confirmação ali em Marília, neste momento de oração, que aconteceu esse algo assim inexplicável. Por isso que às vezes você fica com um pouco de dificuldade de falar isso para as pessoas, porque tem muita gente que não, porque isso aí é coisa que aconteceu no passado, hoje não tem. Mas você fala, como é que eu vou falar para gente que não acredita, para gente incrédula sobre isso? Só que eu estava lá e quem viveu, quem experimentou, não tem como dizer isso não existe. Maravilhoso. Eu já vivi alguns momentos desses na comunidade, algumas servas no monte, né? Uma vez foi no monte, tinha uma serva que falava em línguas e a outra interpretava em português. E depois na capela, quando as intercessões da terça-feira, eu já tive a graça de ter alguns momentos desse e eu acredito de verdade nessa ação. O Alcemir hoje, casado, 2 filhos. Como é que é a vida de casado e missão e trabalho e tudo isso mais? Olha, se poder ir já infelizmente para o nosso finalzinho, porque o Alcemir já para de olhar no relógio e eu também, porque todos nós não, nem tem relógio isso. Mas ele queria que te disse. Mas como é que é hoje a vida do Alcemir aí de missão? Eu sei que ele agora está começando um projeto novo, que é a coordenação do grupo de oração, e com a graça de Deus vai ser uma benção. Pois é. Inclusive você esteve lá no primeiro dia. Estive lá, foi uma benção. Lá um pedaço da comunidade Boquim para estar com a gente e dar segurança em tudo aquilo que a gente faz no que diz respeito à evangelização. Bom, a minha missão hoje ela se multiplicou, né? Porque eu tive o meu filho mais novo, o Enzo Gabriel, é autista, e eu tive que aprender sobre o autismo, tive que aprender sobre inclusão, tive que aprender muita coisa que mesmo estando na igreja, mesmo evangelizando, eu não tinha noção. Muitas vezes uma criança dentro da missa chorando e eu pensava comigo, esse pai, essa mãe não educa filho não, para estar aqui atrapalhando, né? E depois quando eu tive o meu, eu percebi que é bem diferente daquilo que eu pensava. Então ali Deus começou a mudar também meu caráter, meu jeito de ver, de sentir, de pensar
justamente porque o meu filho fui agraciado, eu posso dizer, privilegiado de ter sido escolhido por Deus de ter um filho autista. Eu digo isso porque ele revolucionou minha vida também. Eu tenho minha vida com Cristo Jesus, que foi a revolução das revoluções, porque com Cristo a gente tem a salvação, tem a graça, tem o Espírito Santo, e depois Deus olhou para mim e falou assim, você precisa de uma nova revolução. Talvez para você chegar até o fim, eu preciso te reavivar mais uma vez, eu vou te reavivar com esse presente que eu estou te dando, que foi o Enzo Gabriel. O Enzo Gabriel, ele me fez ser um pai melhor, ele mostrou que eu posso amar mais, mostrou que eu posso ser diferente, que eu posso ser um esposo melhor, que eu tenho capacidade de dar para o meu filho aquilo que sem Deus e sem a força de Deus eu não seria capaz. Eu tinha feito minha faculdade de comunicação social, estava tranquilo com ela, nunca fui uma pessoa pretensiosa de ter muitos bens materiais, sustentando minha família, já estava feliz da vida. E depois eu fiz teologia, pensando em evangelizar. Toda a faculdade que eu fiz foi pensando em evangelizar. Mas daí, quando veio o Enzo Gabriel, eu senti que eu poderia lançar a mão da ciência, conhecer um pouco mais para poder ajudá-lo no autismo. E aí fui fazer fonoaudiologia, termino esse ano. E por isso que eu digo assim, coisas que eu jamais pensava, que eu nunca gostei muito de estudar. Estudei mais por obrigação, por necessidade. E eu fui fazer o que eu menos gostava de fazer, que é estudar, e peguei gosto. Hoje eu gosto de estudar mais por causa do filho que Deus me deu, dessa pessoa que Deus me deu. Às vezes você passa por momentos de tribulação, de sofrimento, de angústia, perdas na sua vida, que você fala, meu Deus, mas o Senhor não me ama? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Foi aquela perda, aquela chave que virou ali naquele sofrimento que você passou, que te fez entender que Deus quer mais de você e você é capaz. E você pode, e Ele te capacita para fazer. Então, hoje eu tenho a missão de evangelizar, de testemunhar Jesus, de conquistar pessoas para Deus, não eu, o Espírito Santo, né, de evangelizar, principalmente para casais. Eu gosto muito de falar com casais, família, mas eu tenho minha igreja doméstica lá, que é uma nova missão que Deus me deu para lutar pelo meu filho. Para quando chegar lá na frente, eu poder olhar para trás e falar assim, valeu a pena, não foi em vão o que eu fiz por ele. A luta que eu fiz, os desgastes que eu tive pelo meu filho não foi em vão. Então eu vivo não digo dilema, eu vivo essa graça de ter a missão igreja, que é primordial, e essa missão igreja doméstica, que é a minha família. Às vezes as pessoas dizem, mas você viu, antes toda a gente convidava, você estava em todas, era grupo de oração, e agora você aprendeu a falar não. E aí eu disse, eu aprendi a falar não, porque se eu não for igreja dentro da minha casa, em primeiro lugar eu der assistência à minha esposa, aos meus filhos, de nada está valendo o que eu fizer lá fora. Inclusive o apóstolo Paulo disse que aqueles que se descuidam da sua própria família é pior que um renegado, pior que um infiel. E eu não quero ser infiel, não quero ser um renegado, quero ser de Deus. Quero começar a igreja de Deus lá com a minha família e estender essa igreja de Deus nas paróquias, nas comunidades, onde as pessoas me chamarem. Então estou muito feliz, realizado, posso dizer, realizado hoje. Embora as lutas são maiores, os compromissos, as responsabilidades são maiores, mas eu me encontro hoje como um ser humano, uma pessoa realizada por ter tido essa oportunidade de ter um filho autista e a oportunidade de poder dizer sim para Deus, para a igreja, comunidades, paróquias, mas sobretudo a igreja doméstica, minha casa, minha família. Eu queria, talvez todas as mulheres, grandes mulheres de Deus, elas são sempre muito silenciosas ou ali no seu lugar. E o pouco que eu conheço da Gesiane, ela é uma grande mulher de Deus e também é assim, exatamente. Ela não aparece muito nas missões do Alcemir, porque ela tem o lugar dela lá. Mas eu queria que você falasse um pouco dela, Alcemir. Sim. Nossa. É um prazer falar da Gesiane. Exatamente. Deixa eu só respirar. Isso, enquanto ele bebe uma aguinha, olha, se você não deu o seu like ainda, dá lá um like pra gente, põe um comentário, ajuda muito a gente poder evangelizar. E o YouTube também começa a te recomendar. Toda vez que sai aqui um podcast novo, você também consegue já acompanhar a gente. A Gesiane é a mulher da minha vida, né? Eu já disse pra ela várias vezes também, amor, se tivesse que voltar lá atrás, escolher uma nova namorada e começar de novo, eu começaria com você, se você me desse essa oportunidade, essa chance. Ela é uma pessoa, assim, marcante
Dizendo para quem não conhece, ela... Porque se você conversar com ela, se você não a conhece, você diz, essa menina não tem muito discernimento. Você sabe que depois que a gente tem um filho autista e você vai conversando, você começa a pensar, será que eu não sou autista também? E na grande maioria das crianças autistas, quando diagnosticadas, ou o pai ou a mãe depois acaba sendo diagnosticado com autismo. É verdade. E a Gesiane, assim, a gente não tem um diagnóstico, a gente não fala que ela e às vezes eu penso, eu que sou autista, daí daqui a pouco eu penso, não, é a Gesiane que é. Então, ela tem umas atitudes atípicas, ela é uma pessoa de um gênio muito forte, ela não consegue esconder o que está sentindo, não consegue esconder o que está pensando, se ela sentiu alguma coisa, ela já fala, às vezes sem perceber, ela já falou o que ela sentiu, o que ela pensou. E para quem vem de fora não consegue entender muito isso. E hoje eu entendo isso. Ela é uma pessoa super inteligente, super capaz. Eu sou o que sou hoje, eu devo mais de 50% devo a Gesiane, né? Porque, inclusive, quando eu comecei a estudar, eu comecei a namorar com ela, ela disse, olha, vamos terminar o estudo. Então, ela me ajudou, porque quando a gente ama, a gente quer o melhor, a gente busca tirar o melhor da outra pessoa. E ela me incentivou, eu fui estudar por causa dela. Então, grandes coisas assim que eu não pensava que poderia fazer, eu fiz por causa dela, por causa do incentivo, da orientação, do apoio que ela me deu. E depois do nosso filho, ela teve um problema assim, justamente por causa do diagnóstico. Porque com o pai ou a mãe, quando tem o diagnóstico de uma criança com autismo, é um luto muito grande. E ela caiu nesse luto, só que não foi um luto assim, de passou um tempo, saiu do luto. Foi um luto profundo, que ela mergulhou. E hoje, aos poucos, eu vejo que ela vai saindo de novo desse luto. Mas foi muito difícil. Cada pessoa é uma pessoa. Sim. Então, ela Isso por ela trabalhar na área de saúde. Então, ela passou por isso. E hoje eu vejo ela saindo. Eu tô dizendo assim, às vezes eu falo assim, cadê minha Gesiane, né, do tempo que eu namorava? Calma. Então eu vejo que ela tá saindo, ela reconhece assim que aconteceu isso com ela. Então ela precisou de ajuda, precisou de apoio, não só ajuda da igreja, mas ajuda profissional. E eu devo tudo a ela, porque ela é uma pessoa de Deus, pessoa transparente. Se ela falar uma coisa para você não precisa ter medo de falar assim, ela tá com falsidade pro meu lado. Não, ela falou porque ela tá sentindo, é aquilo ali mesmo. Então, e ela é uma guerreira porque além de incentivar, ela que tá ali com o Luiz Gabriel na parte da manhã, ela leva ele para as terapias, ela pega no meu pé, cadê o fonoaudiólogo que só quer trabalhar lá fora, não vai ajudar aqui dentro, não, pega firme aqui com seu filho, cadê a gente é pai, a gente não é terapeuta do filho, a gente é pai, para ser pai. Mas no meu caso, eu acabo sendo terapeuta também. E o meu filho mais velho também. Então, às vezes, ela cobra, vamos ajudar. Então, é uma pessoa que tem a visão, uma pessoa que é batalhadora, uma pessoa que é guerreira e, sobretudo, uma pessoa de Deus. Quando eu casei com a Gesiane, eu percebi que eu podia ser mais de Deus e porque ela me mostrou que eu podia ser mais de Deus. Então, eu pensava que eu ia casar com uma pessoa que ia ajudar a pessoa a se aproximar de Deus e ela que me ajudou a me aproximar de Deus, porque ela mostrou que eu ainda precisava, que ainda me faltava muita coisa. Principalmente na questão familiar, Fábio, que eu acho muito importante, assim, para a gente concluir. Tinha muita coisa de evangelização que eu sabia, que eu queria, as pessoas precisavam conhecer Jesus e tudo mais, mas em relação à família, conviver em família, valorizar a família, eu não tinha. Eu sempre gostei de família, mas assim, valorizar e um aniversário, estar presente, se você não pode comprar um presente, dá uma lembrancinha, manifesta essas coisas, não tinha. A linguagem do amor. A linguagem do amor, esse jeito de ser família, de estar presente. Eu e a Gesiane não tem esse negócio que ela vai para lá e eu vou para cá. Você vai para sua mãe que eu vou para minha mãe. Nunca. A vida inteira a gente andou junto. Em tudo. E isso veio dela. Ela me ensinou a gente ser parceiro nisso. Então, hoje a gente participa da comunidade, chama comunidade São Jorge, que você foi. É uma comunidade muito simples e a gente se adaptou e gostou muito da comunidade. Por quê? Porque às vezes você ia em algumas paróquias e algumas comunidades, o que acontecia? Como era muita gente, na hora da missa, o meu filho entrava lá e aí ele gritava, tinha dificuldade de segurar ele, né? Porque o autismo é assim mesmo. Então,
grita, às vezes do nada dá aquele grito, as pessoas assustam, olha para trás, atrapalha, tira a pessoa. E eu cheguei naquela comunidade muito simples, que rapidinho entendeu, conheço o Gabriel, que rapidinho acolheu a gente. Bom, aqui a gente se sente realmente que é a nossa casa, por causa da simplicidade. A gente gosta de tudo isso. Inclusive, esses dias o padre estava celebrando, quando levantou Jesus, né, na consagração, o ex-Gabriel chegou bem embaixo do altar, catou a Eucaristia também, levantou, e eu cheguei junto com ele, segurei a mãozinha dele, e o padre com a Eucaristia lá em cima, mas só olhando meio por baixo, e eu abaixei, coloca Jesus de volta, aí ele colocou, aí eu tô ali, tô ligado, a família tá ali, tá ligado, mas a gente sabe como que é. Então são os desafios que a gente enfrenta, que a gente vive, mas que fazem parte do nosso crescimento e nos ajudam a amar cada vez mais. Eu sou apaixonado pelo meu filho. Cada evolução, cada coisa nova que ele faz, para nós é um sucesso, é uma alegria, é uma festa que a gente faz. Que maravilha. Bom, gente, nós podíamos conversar aqui várias e várias horas, porque tem muito assunto ainda, mas queremos agradecer você que estava aqui com a gente até esse horário, até esse momento. Se você chegou agora, volta lá no comecinho, uma história maravilhosa. Nós vamos estar colocando muitos assuntos aí durante a semana sobre isso. E dizer que nós não podemos esquecer de convidar o pessoal para o retiro. Nós vamos ter um retiro no dia 22 e 23 agora. 22 e 23 de junho. Se você está vendo isso antes desse retiro, vai acontecer esse retiro maravilhoso com o Eudes e com o Emerson, 2 missionários que vêm lá de Minas Gerais, uma bênção de Deus. O Eudes já esteve aqui algumas vezes, esse Emerson vem a primeira vez, indicado pelo Eudes, que é uma graça, diz que tem um testemunho maravilhoso, e vem também trazer essa graça de Deus que aconteceu na vida deles, através do poder do Espírito Santo. Momentos de cura, libertação, transformação, encontros e aquilo que a gente tanto falou nesse podcast, experiência com Deus, que é tão importante. Porque nos momentos que a gente está na dificuldade, longe, afastado, o que vai fazer diferença é a experiência que a gente teve com Deus. É isso que faz a gente continuar na graça. Exato. O Eudes me recomendou o Emerson. Ele disse assim, eu gostaria muito que você levasse esse rapaz, porque ele tem um dom de cura extraordinário. Olha que benção. Então, se você precisa, a gente não trabalha muito com esse negócio de cura, né? Mas Deus faz. O que Ele quer, Ele faz. O que a gente quer mais é que Deus entra na pessoa, né, através da sua palavra. Mas é necessário também que as pessoas sejam curadas, porque Jesus já ia, né, na sua missão, ele ia curando, ia pregando, ele ia juntando as pessoas. Porque a cura faz parte da igreja, né? Então ele disse, eu gostaria muito que você levasse esse rapaz para que a gente tivesse várias experiências aí, Dourado. Então, olha aí, estamos trazendo isso. É uma oportunidade que, pela graça de Deus, a comunidade Boquim oferece para cada um de vocês. Então venham participar com a gente. As informações estão aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, tem todas aí as informações. Pode ir comprando a inscrição, fazendo a inscrição nas redes sociais também. Pessoal que vem de fora também, caravanas, tem bastante gente de outras cidades, as cidades vizinhas aqui. Venham fazer parte com a gente, vai ser uma bênção de Deus esse encontro. Agradecer ao Semir, mais uma vez, que bênção, Semir. Que bom que deu certo hoje, a gente conseguir fazer esse podcast. Já era um podcast que desde que começou esse movimento, o Carlos falou, eu quero chamar o Semir, porque pra gente é muito importante a sua história, que se mistura com a história da comunidade, é muito, muito bom mesmo. É isso aí, Semir. Eu que agradeço, né? Agradeço o carinho, o respeito, que é mútuo também, e a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho. É muita coisa que a gente fala, né? E o tempo foi passando. E é isso. É agradecer a Deus também pela oportunidade que Ele nos dá de cada dia basta o seu cuidado, e estar aqui hoje mais uma vez poder testemunhar o nome dele. Obrigado. Agradecer o Carlos também, que estava aqui com a gente. Que bom que você esteve aqui, Carlos, porque os 2 fundadores, para mim foi um presente ter esses 2 aqui nesse podcast. Obrigado, cara. Eu agradeço. Hoje foi providente, que eu ia viajar hoje, e aí a gente resolveu não viajar, e aí deu certo. Foi a vontade de Deus. Eu
Fico muito feliz. Obrigado, Alcimir. Maravilha. Deus abençoe. Amém. Samir, como a gente sempre pede para todos que vêm aqui, que façam uma oração por nós, por toda a equipe aqui, pelo esse projeto do podcast. Eu até estava esquecendo de dizer, isso aqui nasce do coração da comunidade, do coração do Carlos, porque eu escutei um bispo falando essa semana no podcast. Antes, as pessoas queriam saber alguma coisa sobre algum assunto, elas pesquisavam em livros, elas pesquisavam na biblioteca, elas iam fazer alguma coisa assim, ela perguntar para alguém. Hoje, as pessoas querem saber sobre certo assunto, elas pesquisam na internet. Então, se tiver assunto bom, bons ensinos, coisas sólidas, coisa boa, coisa pura na internet, quanto mais, melhor para que as pessoas tenham acesso a esse material. Então, é por isso que esse podcast nasceu no coração do Carlos e da comunidade para que continuar. Então, nós pedimos para que você puder rezar por todos nós e por esse podcast, que é muito importante para nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Também te agradeço a oportunidade de levar minha voz, meu coração, minha vida ao teu encontro e clamar o teu Espírito Santo. Pois bem, sabemos que quem tem o teu Espírito Santo tem tudo. Hoje nós falamos, Senhor, que o Senhor é quem faz, o Senhor é quem realiza, o Senhor é quem opera. O Senhor, quando quer, ninguém segura, ninguém impede. Não há portas fechadas para o seu evangelho, como também não há portas fechadas para a tua graça. Então faz fluir essa graça em nossos corações, nos membros da nossa casa, da nossa família, neste ambiente tão agradável, acolhedor, que ele possa frutificar, Senhor Jesus. O Senhor chamou esta família para estar à frente também, Senhor, deste projeto. O Senhor possa capacitar, orientar, dar todas as condições, sabedoria, inspiração para que eles possam fazer de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Que seus planos, seus propósitos jamais se frustrarão na vida daqueles que se sentem chamados e que tenham coragem de dizer sim, Senhor, eis-nos aqui. Também peço pela tua igreja no Brasil, no mundo, pelo nosso bispo Dom Henrique, todo o clero da Diocese de Dourados, e que a comunidade Boquim, Senhor, também, pela inspiração do teu Espírito, possa dar passos concretos em direção a vós, em direção àquilo que tu queres e tem para ela. Que haja, Senhor Jesus, um amparo, que haja tua bênção, que haja tua proteção, o teu envio cada vez mais sólido e forte através da igreja, solidificando essa comunidade que tem frutos de verdadeira conversão. Contra fatos não há argumentos. Quantas pessoas que já nasceram de novo ali. Quantas pessoas que hoje estão inseridas em suas comunidades porque tiveram sua experiência através da comunidade Boquim de Louvor. Abençoa cada uma dessas pessoas. Abençoa, Senhor Jesus, os sonhos, os planos, os projetos desta comunidade para que ela flua na tua graça, de acordo com o teu querer. E esteja no centro, é claro, da tua vontade e dos teus propósitos. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que temos e tudo que somos. Que não falte jamais a tua graça na nossa vida e na vida desta obra, deste projeto que é teu, Senhor. Louvado, bendito e adorado seja sempre o teu santo nome, pelo teu infinito amor e tua infinita misericórdia em relação a cada um de nós e aqueles que nos acompanham também neste podcast. Amém. Amém. Agradecendo a você que nos teve companhia com a gente. Lembrou, o Carlos lembrou bem, ó. Isso aqui é uma pequena lembrança do nosso podcast, para que você, um carinho da nossa equipe, prepara para você lembrar desse momento também. É aqui um sacramental, a água e o sal, para que você possa usar também na sua casa, também nas missões que você for, onde for necessário. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Vou acolher com carinho. Agradeço você, toda a equipe, e que você possa rezar por esse podcast e também deixar o seu pedido de oração. É muito importante. Nossa equipe vai preparar com muito carinho e levar para que Deus, através da sua graça, alcance também a cada um de nós e a você também que nos assiste. Muito obrigado, Deus abençoe e até mais.